Boa tarde, pessoal. Para a nossa atividade de hoje, nós vamos relembrar um pouco sobre a questão do discurso direto e do discurso indireto. Para isso, nós vamos ler a página 40 do caderno Trilhas da Aprendizagem, atividade 3, organizando diálogos, trilhas de conhecimentos. Os diálogos e narrativas. Quando lemos ou escrevemos um texto narrado, os personagens possuem ações muito importantes. Uma delas tem a ver com a forma com que eles conversam entre si, ou seja, o diálogo. Há várias possibilidades de inserir diálogos em contos e em outros textos narrados. Veremos algumas delas. Então, lá, o primeiro é o discurso direto, que já nós vimos na semana passada em outras atividades. Nele, representar o diálogo dos personagens tal como eles falaram. Para isso, recorre-se a elementos gráficos, também presentes na nossa cultura escrita, ou seja, o travessão ou entre aspas. Então, todo o discurso direto é da forma como o personagem falou naquele momento, e nós vamos utilizar aspa, travessão, dois pontos. Então, se utiliza-se desses recursos. Já o discurso indireto é quando, por exemplo, o narrador transforma as falas dos personagens, mas usa suas próprias palavras, fazendo referência a algo que alguém disse. Assim, fulano disse que aguentava mais aquela floresta, que não aguentava mais aquela floresta. Então, não é o próprio personagem que está falando isso, mas o narrador que está falando como o personagem disse naquele momento. Então, nesse caso, é o discurso indireto. Nessas duas formas de introduzir as falas dos personagens, é comum encontrarmos verbos de dizer. São palavras usadas geralmente no tempo do passado, para indicar, introduzir ou reforçar o que foi dito pelos personagens quando estão em situação de diálogo. Então, aqui no caderno Trilhas de Aprendizagem, vai ter uma lista com essas palavras, com esses verbos de dizer, que nós podemos alterar ou transformar nos nossos textos para deixar diferenciado e não usar sempre a palavra dizer. Na narração, eles podem aparecer assim, antes do discurso, sempre seguido de dois pontos. Chapeuzinho desesperada gritou, dois pontos, travessão, socorro. Aí está um exemplo de discurso direto. Depois do discurso, sempre separado por um travessão. Vovó, que olhos grandes a senhora tem, suspirou Chapeuzinho. No meio do discurso, separado por dois travessões. Acho que sim, respondeu Chapeuzinho. Sim, a vovó mora no final deste caminho. Então, é muito importante depois vocês relerem esse texto novamente para entender corretamente como nós introduzimos num texto o discurso direto e o discurso indireto. Até mais!